E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Faltando menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo, não são poucos os temores sobre segurança dentro e fora dos estádios. Para falar sobre as medidas de enfrentamento de eventual violência, nosso convidado hoje é o deputado estadual do PSDB, Fernando Capês, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e procurador de Justiça licenciado. Muito obrigada por estar conosco. Deputado, como eu disse, menos de 100 dias para a Copa. O senhor foi convidado para integrar o Conselho de Segurança da CBF. Esse conselho já saiu do papel? Olha, fui convidado, já estou trabalhando, mas ainda não foi institucionalizado esse Conselho de Segurança. Mas mesmo assim eu estou trabalhando, já participei de uma reunião com o ministro da Justiça e o ministro dos Esportes e já estou passando algumas recomendações que, na minha opinião, vão ajudar a controlar a violência. O que é esse conselho? Qual é a função específica? A ideia é criar um órgão que tenha promotores, juízes, delegados federais, delegados de polícia, advogados com experiência nessa área de segurança para apresentar propostas, como, por exemplo, a que eu apresentei ao ministro da Justiça, para ele chamar os secretários de Segurança Pública, no Colégio de Secretários de Segurança Pública, e dizer o seguinte: olha, para que vocês possam ter direito a benefícios daqui, incentivos de verbas federais, é necessária a criação de uma delegacia ou uma divisão especializada só para monitorar redes sociais e comportamento, por exemplo, de torcidas organizadas. Conversamos com isso, o ministro ficou de passar isso na próxima reunião do Colégio de Secretários de Segurança, e essa é uma das propostas, porque sem inteligência não existe segurança. Agora, o senhor está preocupado com essas manifestações, os rolezinhos? Está havendo aí uma promessa de manifestações recrudescerem aquele tal de não à Copa. O senhor acha que há razões de preocupação? Sim, eu não tenho medo de briga, por exemplo, de torcedores de um país com torcedores de outro país. Isso não? Não, porque essas rivalidades são muito acentuadas no Brasil, as rivalidades regionais. Tenho mais medo de um torcedor do Corinthians brigar com o torcedor do Palmeiras que um da Inglaterra brigar com o da Argentina, Mas por mesmo exemplo. Numa Copa do Mundo? Mesmo numa Copa, porque o público que vai são ingressos numerados, vendidos randomicamente pela internet, há uma maior vigilância, é muito difícil que haja uma confusão dentro do estádio. A preocupação mesmo é com a criminalidade comum, roubo, latrocínio, que nós vivemos com isso, e também com o comportamento dessas manifestações, onde haja infiltração desses black blocs e outros grupos marginais que se infiltrem para praticar atos de violência. Nós precisamos de um endurecimento da lei antiterrorismo, proibição específica de uso de máscara, coisa assim? Proibição de máscara ajuda, mas a questão não é de lei. A questão é de desenvolver um trabalho de acompanhamento e inteligência. E a polícia, como é que ela está saindo? Ela foi bem mal falada, mas outro dia até que houve elogio nessa última manifestação. Sim, eles conseguiram, já a Polícia Militar de São Paulo fez um bom trabalho, infiltrando policiais treinados em artes marciais que conseguiram, digamos, desbaratar algumas manifestações que estavam no seu início. Agora você precisa, Maria Lídia, você precisa ter uma sala de situações acompanhando o que está acontecendo, agentes infiltrados, aparelhos especializados em captar certas conversas ou conteúdos que tem laptops. A polícia tem esses recursos? Ainda não. Como existem esses recursos no país do primeiro mundo, que faz um trabalho de inteligência com excelência, nós não temos isso. Temos, assim, alguns trabalhos, mas não bem desenvolvidos. Repito, sem monitoração de redes sociais, o que eles estão conversando, infiltração de agentes descaracterizados, seja do P2 da polícia, sejam policiais civis, interceptações telefônicas, e tudo isso está na lei de combate ao crime organizado, que está em vigor. Quer dizer, não precisa lei? Não, precisa aplicar a lei, né? Trabalhar e fazê-la se tornar efetiva. O senhor vê, este é um ano eleitoral, o senhor vê a ação desses black blocs com intuito político, eleitoral, trazer problema, complicar, não a Copa, atingir o governo federal ou mesmo o governo estadual? Olha, a maioria desses que praticam violência, pelo que eu estou acompanhando, é de uma mente tão primitiva
que eles são incapazes de compreender o processo político. Eles são contra tudo e contra todos, são a favor da destruição e, realmente, para combater esse tipo de violência, tem que ser monitorado, tem que acompanhar e não pode deixar reunir. No momento que reúne uma turba e você vai perder o controle e, para reprimir, vai ter que usar violência com consequências catastróficas. Prevenir é fazer inteligência, monitorar, acompanhar, saber o que vai acontecer de antemão, antes que haja reunião. É simples, mas tem que ser aplicado. Agora vamos para o legislativo. Eu vi outro dia um comentário seu sobre a subserviência dos parlamentares no legislativo, em todas as instâncias do Brasil, desde o Congresso Nacional às câmaras de vereadores. Gostaria que o senhor falasse isso. Quer dizer que é o executivo que comanda, fala 1, 2, 3, vamos lá, marcha, e é isso que os deputados fazem? Exatamente. Dançam conforme manda? Dançam conforme a música, por suas próprias comodidades, muitas vezes pela excessiva dependência do executivo para suas próprias reeleições, e quem perde com isso é o próprio legislativo e o próprio parlamentar, que não consegue exercer o seu mandato a contento. Eu pugno por um poder legislativo, uma assembleia legislativa, no caso aqui de São Paulo, eu sou deputado estadual, que possa divergir eventualmente do governo até para crescer, para melhorar, para modificar os projetos. E a tal governabilidade, como é que o executivo, porque é sempre em nome da governabilidade que chefe de executivo, seja presidente, governador ou prefeito, cria uma base parlamentar para garantia de aprovação dos seus projetos. Isso não faz sentido, no seu entender? Olha, eu acho importante projetos que dizem respeito à administração do executivo. Se nós temos que colaborar, temos que dar condições para que o executivo obtenha o empréstimo necessário para os investimentos, aprove os seus aumentos de vencimentos, as suas reestruturações de carreira. O executivo não quer CPI de jeito nenhum. CPI é o seguinte, se tiver uma CPI que seja séria, uma CPI que não seja requentada, uma CPI que não pegue assuntos antigos do Ministério Público e fique jogando na mídia só para obter dividendos políticos, se for uma CPI para investigar, sim. Mas o que eu tenho visto, infelizmente, são CPIs que mais se assemelham a um circo do que a uma investigação séria que vai trazer algum tipo de resultado. Então, o Ministério Público, todos os fatos que estão se falando aqui, está investigando com eficiência, sigilosamente, prudentemente, e querem pegar tudo isso que já existiu e só fazer um escândalo. O senhor está falando da proposta de CPI para a investigação dessas denúncias contra agentes públicos do PSDB? Denúncias que já estão no Ministério Público, inquéritos concluídos, aguardando só remessas de documentos da Suíça para serem transformadas em ações. O que eles querem? Requentar coisas antigas para tentar produzir um determinado resultado. Isso eu não apoio. Agora, medidas que divirjam do governo para aperfeiçoar o processo legislativo, estou de acordo. O legislativo não pode ser submisso. O senhor é candidato nesse ano? Veja, o meu interesse, sou pré-candidato, o meu interesse é continuar o trabalho que eu iniciei na Assembleia Legislativa. Prosseguir como deputado estadual, porque eu não terminei tudo que eu tinha que fazer na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Uma boa noite. Gabriel.